E aí pessoal, tudo tranquilo, pá? Chegou a vez da aula 10C. Do que se trata? Vamos ver? Isso mesmo, o assunto é acessibilidade. Esse assunto é importante, hein? Assunto importante. O que tem a ver com design digital? O que tem a ver com programação, essas coisas todas? É o que a gente vai ver aí, tá? Então, tenha paciência que a gente vai ver. Boa. Então é o seguinte, começando aqui, só para lembrar, né? Aula passada, vimos do que se trata o conceito e o termo ergonomia em design. Nesta aula vamos tratar de um assunto muito necessário e importante: acessibilidade. Aquele negócio de passar na faixa de pedestre, né? Bom, tem a ver, né? Só que a gente quer aplicar isso a design digital. Então, o que é acessibilidade exatamente? Acessibilidade é um tema que vai além da ergonomia. Podemos definir das seguintes maneiras. Presta atenção. Tornar acessível a todos, em grau de igualdade, qualquer sistema, interfaces e serviços. Qualquer sistemas, interfaces e serviços. Olha que desafio, hein? Tornar acessível a todos. A todos. Deixa eu até colocar aqui, ó. Tornar acessível a todos, qualquer sistema. Então eu estou falando de sistema do banco, sistema joguinho, tudo. Deixaria acessível a todos. Quem são todos? Todos. Cegos, surdos, mudos, deficientes, amputados de braço, de perna e daltônicos e assim por diante, né? Pessoas com uma mão, com paralisias, enfim, né? Claro que algumas limitações, né, impedem que a própria pessoa tenha, né, algum tipo de interatividade mesmo, né? Então fica muito difícil de tornar acessível para certos tipos, né? Mas a ideia é que todas as pessoas ativas possam sim ter acesso a todos os serviços e todas as coisas aí, né? Então é um desafio meio realmente grande. Vamos lá, mas é importante, hein? Outra definição: acessibilidade é a qualidade exibida pelos sistemas cuja interface e interação não discriminam usuários-alvo com necessidades especiais permanentes ou transitórias. Não discriminam, tentando tornar acessível a todos. Olha que legal, né, que é isso daí, né? É uma coisa importante, empolgante, eu diria, e desafiadora, mas tem que ser feita. E tá na mão, em muitas partes, tá na mão do design digital, inclusive, para criar designers que sejam acessíveis a todos, tá? Vamos ver algumas coisas aqui importantes. Por exemplo, questão da legislação. No Brasil, a gente não só faz essas coisas porque a gente quer, né? Também a gente faz porque tem uma legislação. Infelizmente, a gente deveria fazer por interesse nas pessoas, mas as pessoas são obrigadas a criar acessibilidade por lei. Né? Veja que absurdo, mas enfim, é assim. O que diz a lei brasileira? Então a lei brasileira está lá, se você quiser, acesse o Brasil, blá blá blá. Também existe uma lei americana para isso, se você quiser consultar. Mas, resumidamente, a lei diz o seguinte: segundo a legislação, qualquer entrave para o acesso à informação ou diversão por parte de uma pessoa com algum tipo de deficiência é considerado um obstáculo. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: qualquer entrave, qualquer dificuldade que cause, né, o software ou o aplicativo para uma pessoa que tem algum tipo de deficiência é um obstáculo. Então esse obstáculo tem que ser vencido.
da melhor maneira possível. Então, vamos pensar aqui que também existem vários tipos de deficientes, né? E vários tipos de dificuldades que eles ocasionam. Mas, né, a lei exige que a gente procure, né, tentar deixar disponível para todos o máximo possível, especialmente serviços públicos, né? Pode ver, sites ou aplicativos ligados ao governo, esses têm uma obrigação maior, né, de se tornar acessível para todos, porque é um serviço público e todos deveriam ter. Claro que se eu tenho um serviço, né, eu criei um joguinho, né, esse joguinho eu deveria torná-lo disponível também para pessoas com deficiência, mas é uma coisa particular, né, e não necessária completamente para a pessoa. Mas se eu quero realmente entrar no mercado, se eu quero ser imparcial, eu deveria pensar na acessibilidade, tá? Enfim, soluções. Como é que se soluciona esta questão? Primeiro, solucionamos tecnicamente. Como que a parte técnica pode ajudar a solucionar? Os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida. Então, uma das maneiras de se resolver isso, que está dizendo aí, é o seguinte: não quer dizer, por exemplo, que eu vou fazer um aplicativo e que esse aplicativo obrigatoriamente tem que ser acessível para alguém com algum tipo de deficiência. O que ele está dizendo é o seguinte: eu criar uma versão adaptada para essas pessoas. Então, é uma das maneiras de resolver, né? É como a gente resolve as coisas no mundo físico, né? Tem um banheiro e tem um banheiro normal, comum, e um banheiro adaptado a uma pessoa com algum tipo de deficiência. Eu tenho uma carteira na escola para pessoas em geral, e eu tenho uma carteira adaptada a uma pessoa com deficiência, né? Isso seria uma das situações que a gente pode resolver. Então, no caso de aplicativos e softwares também, eu posso elaborar um design que seja geral, e eu posso elaborar alguns adaptados, um adaptado para surdo, outro adaptado para cego, outro, né? Entendeu? Que são coisas, são necessidades diferentes. Um que não precisa apertar nada para a pessoa que tem uma paralisia, alguma coisa assim. Estão entendendo? Então, é assim que a técnica ajuda técnica pode favorecer. A ideia é que a pessoa consiga, adaptado ou não, né? Aqueles carros adaptados, por exemplo, ninguém vai sair, né, construindo de fábrica um carro que tem aquela bolinha para girar o volante. Aquilo ali é uma adaptação. Ou então, colocar o acelerador aqui na mão, porque a pessoa é amputada nas pernas, né? Por quê? Porque, no geral, as pessoas não vão usar esse tipo de equipamento, mas a indústria permite a adaptação específica para a deficiência da pessoa, dando assim uma autonomia para ela. Muito legal isso, né? É uma das maneiras de dar acesso e de solucionar o problema da acessibilidade, né? Aqui tem um exemplo de um aplicativo. Deixa eu voltar aqui, ó. Olha lá. Esse exemplo mostra um aplicativo com acessibilidade para surdos, né? Então o surdo consegue escrever e ler, por assim dizer, através de sinais em um sistema aí com realidade aumentada, alguma coisa assim. Isso é da Justiça Federal. Só um exemplo. Será que todo mundo vai usar esse sistema com língua de sinais? Não, ele é adaptado para as pessoas surdas. Entende? Bom, o que mais? Outro tipo de solução: design universal. Esse é mais difícil. Esse é muito difícil. O que eu estou dizendo? Conceber espaços, artefatos, produtos que visam atender simultaneamente todas as pessoas com diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos de soluções que compõem a acessibilidade. Resumido, está escrito de uma forma meio malucona aí. Resumindo, design universal é aquele que você consegue fazer um design que serve para todo mundo. Isso é muito difícil, mas não é impossível. Algumas coisas funcionam assim, algumas coisas são, né? Por exemplo, a roda é um design universal,
né? Serve para todo mundo que quer rodar em algum lugar, para carro, para moto, para cadeira de rodas. Qualquer pessoa vai usar uma roda para girar alguma coisa, empurrar alguma coisa, coisas assim. A roda é um design universal. Quem inventou a roda? Sei lá. Isso foi tempo, né? Então é interessante esse conceito aí, mas é difícil. Consegue pensar numa tela, um celular, né? O próprio celular não é tão universal, porque uma pessoa que não tem braços talvez não consiga, mas uma pessoa que tem braços talvez consiga usar o queixo, o nariz, a língua. A língua não é aconselhável para celulares, né? O cotovelo, o dedo do pé e assim por diante. Então a pessoa também se adapta, não esqueça disso, né? As pessoas também têm a capacidade para se adaptar a alguma coisa, então facilite isso. Aqui tem uma imagem, né, que mostra o seguinte: uma maçaneta redonda, ela não se enquadra no conceito de design universal. Uma maçaneta que tem que girar com a mão aberta e empunhada. Por quê? Porque uma pessoa que tem uma deficiência, vamos dizer assim, do tipo paralisia, ou com a mão ressequida, atrofiada, ela não consegue abrir a mão. Até alguém que teve um AVC talvez não consiga, mas talvez consiga fazer isso aqui, ó, bater numa maçaneta que tem aquele tipo universal. Aquele tipo de maçaneta universal, ele tem sim. Mas daí você vai falar assim: mas a pessoa que não tem braço não consegue. Consegue. Dá uma cabeça ali, ela abre. Sei lá, algum tipo de instrumento. Ou o pé, né? Consegue abrir sim. Então, quem não vai conseguir abrir é aquela pessoa que talvez seja tetraplégica, que tem uma mobilidade extremamente limitada. Aí essa pessoa talvez realmente não consiga atingir o ponto, mas daí nós não vamos conseguir criar nenhum tipo de interface que realmente seja universal nesse aspecto, quando se trata de uma coisa física. Mas se eu estiver falando de um software, ainda dá, porque o Stephen Hawking tinha a sua mobilidade extremamente limitada e ele usava sistemas, softwares, porque alguém criou um sistema de acessibilidade com voz, com comando de voz e assim por diante. Comando de voz até pelo olho, né? Alguns casos consegue, né? Fazer assim, digita aqui, mexe o mouse, clica. Já pensou nisso? É possível. É possível criar um mouse visual com o olho. É possível. Clique. Clique. Mexe o mouse. Mexe o mouse. Muito doido, né? É disso que eu estou falando. Falando um pouco mais sobre o design universal. Em 1987, o arquiteto e pesquisador americano cunhou esse termo, que é um termo muito legal, né? Bonito. Design universal. Né? O termo pontua a perspectiva de design. Promove a ideia de que cada produto, serviço ou ambiente deve estar adequado a qualquer tipo de usuário, sem restrições de idade, habilidade ou situação. Se não é possível isso, a gente cria adaptações. Mas, por exemplo, tem uma empresa aí, acho que não sei se é brasileira, que é Oba, né? Ela não me pagou nada para falar isso, mas ela inventou um celular aí para pessoas da terceira idade, ou melhor idade, como eles chamam assim, né? Tá vendo aí? O Oba Box, Oba não sei o que. Esse celular, na verdade, ele é multilaser, né? Tá escrito ali. Esse celular aí, ele não é melhor que ninguém, mas ele criou um design acessível para pessoas com uma visão debilitada, que ele tem uns botões enormes e também com facilidade de uso. Aí ele aplicou affordance e outras coisas aí que a gente já viu em outras aulas. Mas, acima de tudo, é um celular acessível em termos de visão. Também tem alguma coisa acessível na parte tipo que ele também tem comandos de voz, e ele fala, né, conversa com você sobre as principais funcionalidades dele que já vem instalados no software. É só um exemplo, né, de algum tipo de adaptação, até design universal. Eu diria que é um design universal porque uma pessoa que não tem as deficiências também usaria esse celular.
Ele poderia estar num ambiente, talvez alguém prefira um celular que tenha mais capacidades, mas isso é uma outra questão, né? Então, são exemplos de questões assim que a gente tem que pensar nesse mundo que a gente vive hoje. Que mais? Em 97, o Centro de Design publicou 7 princípios do design universal. Uso equitativo, que é igual para todo mundo. Uso equitativo é igual para todo mundo, né? Então eu tenho que pensar em um design que dê a possibilidade igual para todo mundo, né? Todo mundo possa sacar dinheiro. Eu quero criar uma funcionalidade para sacar dinheiro no aplicativo. Então todo mundo vai poder sacar dinheiro. O que mais? Flexível. Claro, para todo mundo sacar dinheiro, não pode ser sempre igual para todo mundo, porque as pessoas têm deficiências diferentes. Então, uma pessoa cega não vai sacar dinheiro da mesma maneira que um surdo. O surdo vai precisar de artefatos visuais para ele chegar no saque. E o cego vai precisar de artefatos áudio para ele chegar no saque. Então, é a flexibilidade. Outro, uso simples e intuitivo. Isso a gente sempre está martelando. Quanto mais simples e intuitivo, melhor a gente vai chegando no ideal. Informação perceptível, quer dizer, não tem coisa tão escondida. Informação perceptível é aquela que é fácil de se perceber, perceptível. Também, tolerância ao erro. O que acontece? Isso é importante. Imagine que uma pessoa tem uma deficiência motora e que a mão dela treme, alguma coisa assim. Então, eu preciso tolerar certos cliques errados que ela vai dar. Tolerância ao erro. E outras coisas do tipo, né, que vão permitir que pessoas que não são, que não têm, que têm certas limitações consigam utilizar o aplicativo, software, até um jogo. Baixo esforço físico. Você está pensando também nas pessoas que têm limitações físicas. Tamanho e espaço também é importante. Posicionamento, encaixe, né? Uma pessoa que tem, sei lá, paraplégica, que talvez use o nariz para acessar um celular, ela pode ter um suporte e o celular pode ficar aqui na frente dela e ela simplesmente mexe com o nariz ali, alguma coisa assim, comando de voz, etc. e tal. Enfim, tem se feito muito nesse respeito, mas ainda tem muito a se fazer. Aqui tem alguns exemplos, né? Eu até coloquei um exemplo que se aplica um pouco ao meu caso, não totalmente, porque eu sou daltônico, mas eu não sou daltônico completo. Eu sou daltônico de uma cor só. Então eu enxergo cores, mas tem se feito equipamentos para daltônicos também, para facilitar a vida dos daltônicos. O meu não é severo, não é grave, então eu não tenho tantos problemas, mas alguns sim, alguns enxergam em preto e branco. Então quando essas pessoas daltônicas enxergam em preto e branco, ela pode ter uma interface para ela que só trabalha com preto e branco. Assim, ela não vai ter que ficar tomando decisões baseadas em cores, o que dificultaria demais a vida dessa pessoa. Então, até um daltônico precisa de ajuste ou adaptação num aplicativo ou software. Aqui tem mostrando uma pessoa bem felizona, ela é cega e ela está jogando um jogo ali, e um jogo adaptado com som para que ela brinque também, né? E outros aplicativos, né? Aplicativos de banco costumam colocar também vamos dizer assim, um artefato gráfico animado para fazer sinais, libras e assim por diante. E essas coisas estão surgindo e aumentando por aí. E cabe a nós pensar em mais coisas, não é verdade? É um desafio da nossa área, daqueles que querem desenvolver softwares, aplicativos. O design digital tem um papel importantíssimo na acessibilidade de todos. Eu não falei, mas acessibilidade também tem a ver com o idioma. Vários idiomas, né? Para que todos possam acessar. Então, quando você criar um aplicativo que vai ser disponibilizado, por exemplo, no Apple Store, já pensou? Todo mundo que vai acessar pode entender? Tem em um idioma universal, como o inglês, por exemplo? Então, é acessibilidade, está tudo ligado a essas coisas aí. Tá bom? Observações finais. Nessa aula conhecemos um pouco mais do conceito de acessibilidade aplicada
a desenvolvimento de interfaces de software. Mais adiante veremos um pouco mais sobre usabilidade e outros fatores de psicologia cognitiva que gostaríamos de aplicar ao design digital. Aqui a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado desta aula, que falou sobre um assunto tão importante, tão legal de aplicar, tão assim, que traz uma paz de espírito, caso você consiga realmente tornar um aplicativo acessível a todos. E que bom que seria, né? Se todos fizessem isso. Então ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez a sua atenção. Valeu, até mais.